A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Olá, sejam bem-vindos ao CâmaraCast. Olha como que eu estava com saudade de apresentar um podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. E antes de falar do tema, eu convido você para acessar as redes sociais da TV Câmara. Vai lá, curta, comente e compartilhe. E o tema de hoje, eu tô em casa. A gente vai falar sobre empreendedorismo jovem, lançamentos, estratégia de marketing, como ligar sua marca, conectar sua marca ao cliente e muito mais com o CEO da Midas Ed. Vocês não vão nem esquecer o nome da empresa, hein? Midas Ed, Davi Azevedo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ed. Obrigado aí, pessoal do CâmaraCast, pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, contar um pouco da minha história, como funciona tudo, porque muita gente me conhece, não sabe como tudo começou, com que exatamente que eu trabalho, porque realmente são muitos segmentos. E vamos lá. Você apresenta muito bem. Tô aprendendo, pô. Tô aprendendo. Assunto que eu tô em casa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tenho uma veia publicitária que é forte aí, mesmo estando na área do jornalismo. Mas eu quero que você fale primeiro sobre quem é o Davi, antes da gente falar sobre a sua trajetória profissional até chegar na sua empresa. Eu tô muito curioso de saber por que o nome Midas. Perfeito. Cara, o Davi... falar do Davi pra mim hoje na posição que eu tô é uma parada muito emocionante, porque foi uma trajetória de altos e baixos, de conquistas e toda uma estrutura emocional, porque eu comecei com 19 anos dentro da pandemia, e não tinha suporte de ninguém, de nada, eu fazia uma faculdade na qual eu fazia direito na época, trabalhava de jovem aprendiz, então, só que eu sentia que eu não aquilo ali pra mim ainda era pouco, porque a faculdade eu não conhecia ninguém do ramo jurídico que eu conheço hoje, eu não conhecia ninguém, não fazia ideia de nada. E eu precisava ganhar dinheiro, porque eu estava numa pandemia, eu precisava ganhar dinheiro, não podia perder muito tempo com a faculdade. Perder um tempo assim, no sentido de eu ia só estudar, que não me dá um retorno muito grande. E quem faz ensino superior sabe que quando você realmente quer de verdade, aquilo consome muito tempo seu, estudando e tudo mais. Pra tudo hoje em dia, Então, eu comecei naquela época do marketing digital na parte de vender curso, de afiliado ali para ganhar uma porcentagem e tal. Isso eu comecei em 2020. Em 2021 eu decidi abrir um negócio, assim, com um amigo meu, com alguns amigos, para poder montar a agência, Até então eu não tinha nome nem nada. E ali surgiu a minha agência, Montei uma estrutura, no sentido de o que eu queria fazer, para onde caminhar. E nasceu o Davi Empreendedor, Só que na minha cabeça eu achava que só eu tinha agência na cidade. Quando eu deparei, cada esquina tinha uma agência, tinha uma urgência, tinha uma pessoa que mexia com tal coisa. E aí a gente entra na guerra, de qualidade, de preço, de entrega, enfim. Você falou aí, juntou com um grupo de amigos e montou uma agência. Eu botei aqui na pauta, empreendedorismo jovem. Você com essa barba toda, tá, pessoal? Tá vendo essa barba desse cara aqui? Eu tenho 19. Quantos anos você tem? Fala pra gente. Bota aí quantos anos eu tenho, porque hoje eu tenho 25, 25 anos. Quais são os desafios por ser jovem dentro de um mercado que é tão competidor? Cara, todos. Tudo, desde você saber vender o seu produto até você entender qual é o seu cliente ideal. Porque quando a gente é muito novo, a gente só quer fazer dinheiro. A gente não entende que dinheiro a gente recupera e tempo não. Então a gente entra no princípio de, eu preciso levantar dinheiro para escalar o meu negócio. Só que você não tem capital, você precisa captar novos clientes, você não tem prova social de nada, e você precisa vender algo que você ainda não tem.
né? Então, era o meu maior desafio. Então, eu nunca fui uma pessoa, como eu vou te explicar, uma pessoa tímida. Eu sempre, se eu tivesse que vender, eu venderia, porque, como eu disse, eu nunca tive apoio, eu nunca tive nada. Então, era sempre eu, por mim, ali, todo dia, 24 horas, toda semana, todo mês. Então, eu precisava, né? A venda, ela se tornou uma necessidade na minha vida. Então, eu acabei começando a vender com muita naturalidade. A venda, ela entrou na minha vida. Hoje eu vendo tranquilamente para qualquer pessoa, Sim. qualquer segmento. Então, o meu maior desafio foi a constância, né? Foi de acreditar que poderia dar certo, de acreditar que, independente dos meus erros, independente de sociedades ruins, eu tinha que continuar de pé. Porque a gente às vezes quer viver um sonho, botar uma pessoa para viver um sonho que é seu, não é dela. Então eu tive que lidar muito com isso também, de entender quem seriam as pessoas para trabalhar do meu lado certinho, né? Então eu só fui aprendendo isso com o tempo. A maior dificuldade de um jovem de 20 anos empreender é a falta de dinheiro, né? Porque a gente... Porque é pouco pessoas que acreditam nesse projeto, Exato, por ser jovem. Exato, e às vezes eu conheci muitas pessoas bem financeiramente na cidade, com empresas grandes, mas a pessoa, vou botar a minha empresa na mão de um cara de 20 anos de idade, não sei o que e tal. Então eu sabia que seria isso. Então a minha ideia foi novo com um cara e um posicionamento de uma pessoa mais velha. Então hoje, por exemplo, tanto em investimentos quanto posição, fala, pessoas, network. Hoje eu não ando com pessoas da minha idade, né? Eu não ando sempre com pessoas mais velhas, justamente para passar esse ar de profissionalismo, né, que não é só um rostinho novo sonhador. Entendi. Na sua opinião, Davi, saindo um pouco, a gente vai voltar a falar sobre empreender. Você falou sobre andar com pessoas. Você acha que estar em certos X grupos, participando de grupos, ter um bom network é importante? Importantíssimo. Influencia o local que você anda, o grupo que você está? Muito, muito. Porque você acaba entendendo como empresários pensam, como eles agem, o que eles fazem para crescer. Então isso você acaba tudo absorvendo ali, e você tá sempre no meio. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu sempre fui uma pessoa de estar em eventos que não tem nada a ver comigo, às vezes só para conhecer quem é o dono do evento. Porque aquele cara ali vai me levar numa outra pessoa que eu quero alcançar, né? Então, por exemplo, eu já fui em eventos de festa junina de idoso. Porque eu queria conhecer um cara que trabalhava, que era gerente de uma determinada empresa que eu queria captar, ele ia estar ali no meio. Então essa captação de cliente não é só pela rede, oi, tudo bem, eu sou da empresa X. Então o network faz parte desse processo, desse mercado. É absurdo como o network ele te impulsiona e te influencia a fechar grandes negócios. Porque a gente acaba achando que, porque eu tenho que investir em tráfego pago e tal, e ficar dentro do quarto ali, fechado, no home office. E cara, nada contra quem trabalha de home office, tá? Não tô falando isso aqui, pra mim era muito mais além do que isso. Uma frase que eu sempre guardei na minha vida é: quem não é visto não é lembrado. Então, e você já vinha de uma pandemia trancada. Eu já vinha da pandemia trancada, então eu tava agoniado dentro de casa, que eu precisava sair. E é bom a gente falar sobre isso, porque muitas empresas nasceram na pandemia. A minha foi uma delas. Continuam até hoje como home office, tudo bem. Tudo bem. E aí nasceu sua empresa, por que Midas Edge? Cara, então, tem um livro que eu tava lendo sobre... que falava sobre o toque de Midas, né? O segredo da mente milionária. E eu lendo aquele livro ali, eu entendi, o cara falando sobre o rei Midas da época, né? Onde tudo ele tocava virava ouro, né? Prosperidade ali, né? No sentido do ouro. E eu acabei trazendo aquilo para minha empresa. Ou seja, onde a gente entrava, a gente mudava o negócio. A gente alavancava a empresa, a gente trazia mais clientes, a gente mudava o operacional da empresa. Então você está me dizendo que uma marca, um nome também influencia no meu resultado de vendas? Com certeza. Que é a estratégia que você aplicou na sua empresa. Com certeza. A pessoa precisa entender o porquê daquilo ali. Tanto que quando as pessoas viram, né, o meu slogan e tal, todo mundo curtia, achou a ideia bacana, a proposta, né, da pegada ali mais grega, né, da época da mitologia do Midas.
Então, eu trouxe aquilo pra minha realidade. Hoje as pessoas me chamam Davi da Midas, Davi o Midas, entendeu? Justamente por conta, fazem essa analogia, mas eu sempre me apresento como Davi, né? Porque eu entendo que o meu nome, a minha marca, né? Às vezes ela tende a ter um ar mais de autoridade, né? Do que a pessoa busca, de segurança, de comprar o seu produto, né? Porque muita gente hoje tem uma agência, mas não tem um nome forte. Entendi. Né? Então não tem essa presença. A gente vai voltar a falar sobre o Davi, mas eu quero saber, Davi, agora vamos falar sobre trabalho. Todo cliente, a gente chega sempre, escuta, né, as pessoas falarem assim, eu quero vender esse produto, eu quero vender esse produto. Quem vende mais? A marca ou o cara que produziu esse produto, o produtor dessa marca? Depende do produto do cara, né? Se o cara está vendendo um serviço, por exemplo, a gente pega hoje uma médica, por exemplo, né? Então a médica, ela tem uma clínica e ela quer vender mais. Serviço de estética. Serviço de estética, por exemplo. Então, ao meu conhecimento, né, tudo que eu já apliquei e tal, o que vende muito mais é o que a médica fala, não a médica dentro da clínica. Então, se eu falar assim, não, eu quero vender minha clínica, Davi, e aí? Aí a gente trabalha com a clínica, mas com o rosto da médica, sabe? Tudo tem que ter um rosto, tudo tem que ter alguém para falar, uma pessoa ali que as pessoas vão remeter aquele serviço àquela pessoa. Quando o anúncio daquela pessoa aparece, eles automaticamente remetem à estética, à odontologia, né, dentista. Então a gente precisa ter isso bem posicionado e claro. Então quando o cliente ele vem até mim, cara, eu quero vender esse serviço. Beleza, você quer vender por onde? Porque a estratégia de uma pessoa física é uma estratégia para uma empresa, CNPJ ela é outra. Então eu não posso, por exemplo, fazer vídeos pessoais da médica para um perfil que é da empresa. Já para a médica eu posso, que é mostrar o dia a dia dela, né? Mostrar como ela faz os stories, passar tudo isso para ela, para a audiência dela se conectar com ela. Porque sabe o maior problema das empresas hoje? Querer vender para quem está fora e não conquistar quem está dentro já. Então, por exemplo, uma empresa hoje que você pega, tem 500 seguidores e tal, a gente chama no lançamento de pesquisa de audiência. Então, quando a gente tem um cliente que ele quer fazer um lançamento, mas o número de seguidor é baixo, eu tento sempre pesquisar a audiência do cara para ver se aquela audiência que ele já tem é qualificada a comprar o produto dele. Então, é a mesma coisa um cliente normal. Você tende a querer captar novos clientes e não vender para quem já está dentro do seu perfil. E o que a gente mais escuta também no mercado é as pessoas que não entendem muito dessa proposta que você está falando, sobre essa estratégia, mas chega e fala assim, então, eu quero que você bote um tráfego pago aí, e aí eu pergunto, tráfego pago sem estratégia funciona? Não. Gera resultado? Nenhum. Por quê? Porque tudo é baseado numa estratégia, tudo tem um porquê, tudo tem um momento certo de anunciar. Então, por exemplo, se eu pego um cliente que ele não tem um perfil qualificado para um tráfego pago, eu não vou gastar o dinheiro do cliente com um perfil que ele não está adaptado. Você está falando ainda de qualificação aí, então existe um processo para esse tráfego pago acontecer. Com certeza. Então, não hoje, pode ser qualquer vídeo, não pode ser. Não pode ser. Eu sempre falo lá na empresa que existe um vídeo que vai para o feed e um vídeo que ele vai para o anúncio. O anúncio ele é uma venda, o feed é estático. Então, por exemplo, a gente trabalha a estratégia da estratégia taco, né? Então, por exemplo, no feed a gente trabalha a estratégia taco, que é técnica, autoridade, conexão, crescimento, objeção e hype. Então, por exemplo, no feed eu boto um vídeo do cliente ensinando 3 formas de você cuidar da sua pele dentro da sua casa, um exemplo, né? E um criativo, eu vendo o serviço da estética ali dentro. Para você que tem dificuldade em cuidar da sua pele, fazer isso, manter a sua pele, algo do tipo assim, vou te dar 30% de desconto na sua primeira aplicação de Botox. Entende? Então, uma proposta de uma é outra e um anúncio é outro. É isso que as pessoas confundem. Acho que eu posso pegar isso aqui, anunciar para um público X e pegar isso aqui e botar dentro do feed também. Então, quando o cliente ele vem entre mim, nossa primeira função é trazer o cliente para a realidade dele. Falar, cara, olha só, não sei o que te contaram, mas hoje no jogo não é assim. É igual quando você vai para um casamento. Quando você vai para um casamento, o que você espera num casamento? Um buffet, docinho, bem casado, comida boa. O que a pessoa espera quando entra dentro de um perfil de estética? Coisa de estética. Um antes e um depois, um depoimento. O que mais vende hoje no mercado digital é depoimento.
a pessoa falar bem do seu serviço, do seu produto, aquilo está registrado. Uhum. Então, Você fala terceiros ou eu como cliente? Você como cliente. Então, por exemplo, você foi numa loja numa empresa de estética e tal, você teve um resultado muito bom na sua pele, tirou o que você queria, você atingiu o seu objetivo e a pessoa pergunta assim, cara, a gente pode gravar um depoimento com você e tal? Pode, vamos sim. Eu falo, eu sou o Ed, eu faço tratamento aqui na Doutora já há tanto tempo e o meu objetivo era tirar linhas de expressão do meu rosto e tal. E a doutora conseguiu isso dentro de 2 meses, algo 100% indolor, né? Não senti dor nenhuma, não tive nenhuma sequela. E a gente geralmente bota, o cliente ele estava assim, hoje ele está assim. Então isso tende a conectar mais. É o resultado que você gera. As pessoas ficam ensinando a pessoa a fazer estética. Tem muito perfil hoje que fica ensinando a pessoa a fazer estética, não trabalhar a dor do cliente da estética. Consegue entender? Entendi. É igual no lançamento, por exemplo. A pessoa é um advogado, né? Vamos continuar no ramo da estética. A pessoa é esteticista. Tem 2 pessoas que ela pode vender. Para os clientes, né? Comprar um produto, ou seja, vou te ensinar a cuidar da sua pele em casa. Então, ela está falando para um público que tem interesse em comprar estética, né? Agora tem um público que é esteticista. Eu vou te ensinar, tem interesse de aprender, eu vou te ensinar a escalar o seu negócio, passar de 10 mil para 50 mil reais por mês de faturamento. Beleza, vamos dar uma pausa aí e explicar, porque a gente já entrou no assunto lançamento. Ah, entendi. Eu quero que você fale primeiro o que é lançamento e qual é a diferença de um lançamento para o que a gente está falando agora sobre estratégia de marketing, apenas uma estratégia para elevar a sua conta ou sua marca em relação a engajamento. E o que é um lançamento hoje, que é uma coisa que está em alta. A gente vê no mercado o pessoal tudo falando sobre lançamento e como funciona, e está querendo entender esse mercado. Inclusive você faz lançamento. Sim, o lançamento é um faturamento muito alto num prazo curto de tempo, resumidamente. Então você traz uma solução para a sua audiência, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei sobre trabalhar com a audiência dentro do perfil? Nós, como lançadores, a gente tenta trabalhar 100% a mais com as pessoas que estão dentro, porque as pessoas que estão fora é consequência de um bom trabalho elas entrarem no seu perfil. Então, por exemplo, trabalhar com lançamento hoje é algo muito que está em alta, como o Ed disse, e a gente acaba não tendo essa clareza do que realmente é. Então, as pessoas querem lançar qualquer coisa a qualquer momento. E aí vem uma segunda pergunta. Eu posso lançar usando o exemplo da estética, eu lanço a médica que faz a estética ali, a doutora, vamos dar um exemplo aí, Juliana, a esteticista, ou eu lanço a clínica da doutora Juliana? Não, eu lanço a doutora Juliana. Por quê? Porque pessoa compra de pessoa. As pessoas têm que entender que para ter uma venda precisa ter um rosto, precisa ter uma conexão. O cliente hoje, as pessoas hoje de empresa, elas querem empurrar qualquer produto antes de se conectar. Porque você só vai comprar de mim quando a minha história se conectar com a sua. Então ele vai falar assim, pô, aquela moça lá que tava com a pele ressecada, com problema de pele e tal, pô, eu tenho isso. Então eu vou ali ver o depoimento dela, ver como que ela ficou. Então, Davi, isso cai naquela questão que quando um cliente procura a gente, ou fala assim, poxa, eu tenho um bom resultado de venda, eu tenho um bom resultado no boca a boca, ali de indicação, mas a minha rede social é fraca. É morta. Então a gente parte do princípio de construir uma rede social do zero. A gente monta um personagem, né? O que é montar um personagem? É o que as pessoas vão lembrar de você quando falar o seu nome. Então, por exemplo, hoje eu tenho um cliente que ele é uma pessoa muito ativa, é uma pessoa muito guerreira, batalhadora, pessoa que pega e fala mesmo. Então eu criei esse personagem para dentro do perfil dele, posicionei ele lá dentro. Então hoje quando você entra no perfil desse cliente, você vê claramente isso. E quando a gente trata num lançamento também, existe essa construção desse personagem. Do meu cliente, do meu expert, né? O expert é a pessoa da área. No caso, a esteticista Júlia, que a gente deu o exemplo aqui, é o expert, né? E ela me falou, Davi, eu quero vender para pessoas de estética. Eu quero ensinar as pessoas a saírem do faturamento de 10 mil para 50 mil em 30 dias. Opa, então a gente já tem uma estratégia mensurável ali. Mas que tipo de cliente é esse? É um tipo de cliente que já está no mercado há mais de 10 anos ou é um cliente que está iniciando? Tem isso também, é uma cliente que ele está iniciando, ele saiu da faculdade e já está começando, é um cliente que já está há mais de 10 anos no mercado e continua com o mesmo faturamento
há 50, há 10 anos, 20 anos, já ali, o mesmo faturamento. Não sai daquilo ali. Então o lançamento é algo que traz um resultado rápido e financeiro assim, bem legal. É um grande resultado, é o famoso 6 em 7 que o pessoal fala, né? Você trazer um resultado muito rápido, num prazo curto de tempo. Então esse resultado é além de engajamento, conhecimento, é financeiro também. Isso, você ganha seguidor, você entende, pelo menos quando eu trabalho com cliente, a nossa intenção é sempre levar o seguidor da pessoa, ela entender quem é a audiência dela, levar um faturamento, criar um caixa a mais para esse cliente também e posicionar ela no mercado. Então, quando ela faz o primeiro lançamento dela, claro o expert ele ter essa clareza de quem é o público-alvo dele. Então, quando você vende esse produto para a pessoa, seu próximo passo é cuidar daquelas pessoas que compram o seu produto. Aí entra uma outra estratégia que a gente aplica para cuidar do pessoal que já entrou, para fazer os eventos, as lives. Então, trabalhar com lançamento hoje não é só simplesmente você pegar qualquer pessoa, montar qualquer produto e vender aleatoriamente. Entendi. Não é isso. Tem então todo existe um processo de funil que você faz um estudo com o expert antes de você lançar, antes de você fechar um negócio com ele. Tem um número de audiência que ele tem que ter mínima para poder fazer um lançamento. Então a audiência dele tem que estar no mínimo de interação de 1% da audiência dele com o perfil para a gente poder lançar ele, pelo menos é do jeito que eu trabalho, né? Então, para você que tem vontade de lançar hoje, entenda que não é qualquer coisa que você vai lançar. O seu perfil ele tem que ter autoridade, né? Tem que passar clareza do que você faz. E principalmente você saber quem é o seu público-alvo, quem é a sua audiência, quem que vai comprar de você. Para você não chegar para um lançador, por exemplo, e achar que ele que vai ser o Jesus na sua vida, que ele vai apertar um botão e vai ter tudo claro ali, né? Então, o lançamento ele é basicamente isso, é um faturamento muito alto em prazo curto de tempo, só que nesses 3 meses de lançamento envolve várias estratégias, vários criativos, né? Criativo, para quem não sabe, é o vídeo, é o post, né? Que a gente usa, tanto para o anúncio quanto para o feed. E é tudo específico dentro do lançamento. Dentro do lançamento, com a copy direcionada, tudo certinho. Então, tem esse direcionamento. Então, quando você quer lançar hoje, se você for se lançar sozinho, você não consegue, porque você tem que fazer a estratégia de lançamento, você tem que fazer o tráfego pago, fazer a copy, moldar o criativo, postar, manter constância nos stories, porque até os seus stories também é direcionado para essa audiência. Então, assim, tudo com seu tempo e com foco no resultado. Tá. Eu quero ir para um outro tema sobre o tráfego pago para aumentar o resultado de venda de um produto ou serviço. Mas antes eu quero voltar falando de Davi. Davi nasceu aonde? Cara, o Davi nasceu no Rio, né? Na Aterro do Flamengo, né? Davi nasceu... Eu nasci carioca, né? Nasci de 6 meses, né? Tive ansioso toda a vida, não aguentei, tive que sair, né? E vim para Macaé, vim para Rio das Ostras, né? Foi da família do meu pai, né? Meu falecido pai. E depois eu vim para Macaé, né? Onde fica mais a família da minha mãe. Cresci aqui, né? Estudei aqui, fiz uma parte da minha faculdade, trabalhei, tenho meu negócio aqui hoje, né? Então, sempre fui uma criança muito comunicativa, muito agitada, muito hiperativa. Quem convive comigo hoje sabe, né, que eu sou assim ainda, né? Mas eu tenho tratado isso em mim, mas não tem como. É o famoso TDAH. É o famoso TDAH, quem não, né? tem, Quem hoje. Não tem hoje, né? É o nosso filmmaker. TDAH, lá, tá rindo. A cara dele. Não, mano, eu te entendo, fica tranquilo. Aí, todo mundo aqui é os 3, pô. Fica tranquilo. 3. Davi, me fale sobre suas referências de vida. Você falou que perdeu seu pai muito novo, foi criado com sua mãe. Quem são suas referências de vida? Cara, primeiramente minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora, foi mãe solo, né? Minha mãe teve... Eu tenho um irmão chamado Luco, ninguém vê meu irmão, né? Porque meu irmão, a gente não anda muito junto, meu irmão trabalha embarcado. E a minha referência de persistência, de não desistir, de correr atrás, de que ninguém pode falar o que você é minha mãe. Minha mãe, ela foi mãe solo, né? Trabalhou como motorista, né? De empresa, e hoje minha mãe é engenheira de segurança do trabalho, né? Gerente de contrato, né? Mas eu vi de perto assim que desistir não é uma opção para quem quer vencer.
né? E a gente fala sobre, porque eu não tive ajuda, que não sei o quê. A minha mãe também não teve. Minha mãe teve o apoio dela. Eu era muito pequeno, né? Meu padrasto também ajudou muito ela, né? É o cara que me criou desde novinho, desde os 7 anos. É um cara que hoje eu considero como pai de verdade. É um cara que sempre me aconselhou dentro do que ele pôde, dentro da experiência de vida dele. E a minha mãe, ela sempre foi muito batalhadora. Minha mãe não tinha tempo ruim, né? Sempre trabalhou firme, sempre estudou muito na faculdade dela, se formou. E hoje minha mãe, ela é bem sucedida, ela tem o trabalho dela, ela gosta da área, ela está vivendo realmente o que ela queria para ela. E para mim foi a primeira referência de persistência foi a minha mãe. Então hoje, quando eu olho para mim, quem anda comigo sabe que você virar para mim e falar, porque ali você não consegue entrar ali porque ali só tem gente grande. Não, eu vou entrar ali porque eu quero andar com gente grande, entendeu? Então, para mim hoje não existe essa parte do limite no sentido de Davi, mas será que você vai saber? Não, eu vou aprender e vou entregar. Eu não tenho esse medo. O medo para mim hoje, ele não é... Já tive muito, mas ele não é mais presente na minha vida, porque eu entendo que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não for, se você não vender, se você não estudar sobre determinada área, se você não for fazer o network, ninguém vai fazer por você, irmão. É persistência. E eu descobri que esse grande sangue empreendedor, ele vem do meu pai. Meu pai era empreendedor, né? Meu pai, antes de falecer, meu pai era o pioneiro das vans em Rio das Ostras. Meu pai foi o pioneiro. Então, esse sangue empreendedor em mim, que eu não sabia que eu tinha, veio do meu pai. Meu pai era empreendedor, trabalhava muito, não tinha horário para trabalhar, sempre estava disposto a trabalhar. Então, isso, eu saber que eu vim de algum lugar, né, com sangue empreendedor, isso para mim é muito, muito bacana. Então, a maior referência para mim hoje também é o que eu falei, é minha mãe, né, de não desistir, de correr atrás, de batalhar, que a vida não é um morango. Minha mãe sempre me ensinou que a vida não é um morango. Não é um morango, pô, tá em alta aí. Nem o morango do amor, nem o morango sozinho, não é. Você tem que correr atrás, porque o tempo passa, né? E se você não evoluir, não crescer, você fica para trás. Davi, estamos chegando no final, mas eu quero falar sobre esse assunto, voltar a falar sobre esse assunto que eu falei no início aqui. Tráfego pago. Porque hoje isso está em alta. As pessoas querem fazer, faz de qualquer jeito. Preciso aumentar meu faturamento, meu resultado de vendas de um produto. E aí você falou isso mais cedo. Se não fizer de maneira correta, se não aplicar com as estratégias corretas, não dá certo. O tráfego pago bem aplicado aumenta meu faturamento como? Aumenta seu faturamento em vendas. Por exemplo, vamos lá. Para a gente implementar um tráfego pago numa empresa hoje, existe várias barreiras. O que é? Como funciona o produto do cliente? O resultado desse produto é claro? Vamos supor, um serviço. Traz resultado realmente para o cliente? Em quanto tempo? Né? O produto ele funciona? Ele traz resultado também? Davi, traz assim, aqui fulano, beltrano. Beleza. Qual o próximo passo? Até onde você consegue vender? Brasil inteiro? Só na minha cidade? Só no meu bairro? Né? A gente faz esse feeling com o cliente. Próximo passo, como que está o seu perfil do Instagram, o perfil do LinkedIn, para onde você quer vender? Que a gente entra naquilo que eu te falei, né? Você precisa ter um posicionamento para você vender um produto. Entendi. Como você quer falar que o seu produto ele é bom, né? Que é um diferencial, a sua estética, a sua medicina, o serviço que for é legal, sendo que aquilo não está claro no seu perfil. A pessoa entra no seu perfil lá, tá 100 seguidores, 5 fotos aleatórias de produto, né? Não tem localização, não tem uma bio clara do que você faz, não tem uma foto no feed da sua empresa ou uma foto sua que passa a autoridade que você é boa naquilo. Então a gente entra no rebrand, né? Que a gente faz com o cliente para poder implementar o tráfego pago. Então, por exemplo, eu pego um cliente hoje que ele quer fechar tráfego pago, mas ele não tem essa parte do perfil. A gente fecha 3 meses de produção de conteúdo somente e depois implementa o tráfego pago, porque o cliente ele já está apto a receber esses novos clientes e ali a gente começa a fazer a venda. Essa produção de conteúdo é importante? Faz parte da estratégia? Importantíssima. Se não tem essa produção de conteúdo clara para quebrar objeções do cliente, né, de trazer... Como você fala hoje que você é uma pessoa expert no que você faz? Quando você faz um conteúdo técnico, quando você traz um conteúdo de autoridade,
quando você quebra uma objeção do seu cliente. Por exemplo, doutora Júlia, hoje eu acordei com a minha pele muito oleosa e tal, mas eu nunca tive pele oleosa, né? Comecei a usar um produto de maquiagem recentemente e a partir dali a minha pele começou a ficar oleosa. Então a doutora Júlia vai entrar com termos técnicos do que aquele produto pode estar causando na sua pele. Entende? Com uma quebra de objeção. Objeção nada mais é do que você tirar dúvida do seu cliente. Então hoje, para você que quer implementar tráfego pago na sua empresa, no seu negócio, sempre olhe o seu perfil primeiro para você depois querer vender. Porque o desespero das empresas hoje é mais vender do que se posicionar. Show. Para fechar, 3 dicas importantes que não pode faltar numa empresa. Numa empresa ou numa estratégia aí para criar uma marca ou um produto. Eu quero lançar uma marca ou um produto. 3. Beleza. Produto ruim não vende. Então, se você tem um produto que é ruim, um serviço que é ruim, que você não gera resultado, você pode contratar o melhor gestor de tráfego e a melhor agência que não vai vender. Segundo ponto, tenha claro para você quem é o seu público, porque você ter um produto bom para o público errado, você também não vai vender. E terceiro, cara, seja sempre presente nos seus stories. Se você não faz tráfego pago, seja presente nos seus stories para a audiência que está no seu perfil, saber quem é você, saber que você que tem um rosto, saber que tem uma oferta muito boa e um produto claro ali para as pessoas poderem comprarem. E vou dar uma 4ª dica. Sim. Saiba contratar o seu comercial, porque o comercial de uma empresa, não adianta eu mandar 30 clientes, 100 clientes para o seu comercial e ninguém vender nada. Então, contrate pessoas competentes para fazer um comercial da sua empresa, para vender o seu produto e falar com o seu cliente, porque pessoas compram de pessoas. Então, se você não dá uma atenção devida para o seu cliente ele vai sair da conversa, já vai entrar um outro anúncio da sua concorrência para ele e você vai perder o seu cliente que você gastou para chegar no seu WhatsApp. Muito legal, Davi. Muito legal. Muito obrigado por participar aqui do Câmara Cash. Este foi o Davi Azevedo com essas estratégias incríveis aqui no nosso programa. E até o próximo Câmara Cash. Valeu, meu amigo. Valeu, irmão. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.